Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica. Segunda Reis, capítulo 22. Lembrando, então, que tivemos o rei excelente, chamado Ezequias. Depois, seu filho Manassés, um péssimo rei. Depois de Manassés, tivemos Amon, um outro péssimo rei. E de Amon, nós temos agora o rei Josias. E Josias é um rei excelente como Ezequias, um rei segundo o coração de Deus. Então, eu acho muito interessante, já quero até antecipar isso para vocês. Olha o capítulo 23, rapidinho, vamos dar um pulinho aqui. No capítulo 23, versículo 25 fala assim, ó: Antes de Josias não houve rei semelhante a ele, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, conforme toda a lei de Moisés. E nunca se levantou outro rei semelhante, e nem depois dele. Então fala que antes dele não houve nenhum rei como ele, e nem depois dele. Mas Ezequias, o Senhor também fala dessa forma com ele. Ezequias capítulo 18, versículo 5 fala assim, ó: Ele confiou no Senhor, Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele entre todo o rei de Judá, nem antes, nem depois dele. Então, nós vemos que parece contraditório ali, né? Fala que não houve nenhum rei como Ezequias, nem antes, nem depois dele, mas depois nós vemos que houve sim, houve Josias, um homem honrado, segundo o coração de Deus, e isso me mostra, eu vejo como a grandeza da pessoalidade de Deus, sabe? Como tentar explicar? Deus, ele tem cada um como único, e ninguém é igual, sabe? Ninguém é igual ao outro. E todos os filhos que se entregam a Ele de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente, para Ele aquele filho ele é único. E ao meu ver, Jefferson, quando eu vejo essa declaração sendo repetida, ela tem essa conotação da pessoa ser única, não ser igual a outra, sabe? Ele fala que não houve ninguém igual a Ezequias, mas houve Josias. E nós sabemos que houve Davi. Então, assim, não que Davi seja Ezequias e não que Ezequias seja Josias. Todos têm a sua personalidade, a sua pessoalidade. Então, não vejo como algo contraditório, mas eu vejo como algo único, sabe? Algo específico, algo que agrada o coração de Deus, beleza? Então, o que esse homem, segundo o coração de Deus, Josias, rei de Judá, que começou a reinar com 8 anos de idade, fez que agradou tanto o coração de Deus? Então, começando, ele começou a reparar o templo do Senhor, que havia sido destruído, lembra? Então, o templo estava totalmente em um aspecto de idolatria, tá? Ali havia altares para vários deuses e havia um sacerdócio totalmente corrompido, e Josias começou então a edificar esse templo, a construir esse templo. E na construção desse templo, o livro da lei, que havia se perdido, já estava há alguns anos perdido, foi achado pelo sacerdote e levado até o rei, e foi lido ao rei. Quando o rei ouviu as palavras da lei do Senhor, aquilo gerou um impacto no seu coração, aquilo gerou uma transformação. A primeira transformação foi o arrependimento. Ele rasga suas vestes, ele rasga sua alma, ele entende que agora o furor de Deus está sobre Judá, que o furor de Deus está sobre eles por causa das palavras daquela lei. Ele entende que aquela lei não é somente palavras, ele entende que aquilo dali é a voz de Deus, aquilo dali é o mandamento do Senhor. Ele tem o peso
da lei sendo derramado em seu coração, algo que nós não temos. Nós necessitamos desse peso da lei, nós necessitamos ter amor à lei do Senhor. Nós precisamos ter um coração de salmista que ama a lei do Senhor, como ele escreve lá o Salmo 119 e o Salmo 19, do amor que o salmista tem pela lei do Senhor. Josias, ele recebe esse impacto em seu coração e ele se arrepende. Então, o que é arrependimento e remorso? Qual a diferença de arrependimento e remorso? Remorso é a tristeza que eu tenho por ter vivido ou praticado algo indesejado, ou ter tomado um caminho que eu não gostei, me arrependi daquele caminho, mas eu não faço uma mudança de vida, eu não tenho um posicionamento, eu só tenho a tristeza por estar vivendo, ter vivido algo. Agora, arrependimento é um pacto, é um compromisso de que de mudança de vida. Então, nós não temos o peso dessa palavra pacto no compromisso, na aliança. Nós falamos de aliança, mas nós pensamos em amor, nós falamos de aliança e nós pensamos em sentimentos, em prazer. Nós não pensamos em aliança no sentido de pacto e temor. Nós necessitamos do senhorio de Cristo em nossas vidas. Entender que Ele não é somente um bom pastor, que Ele não é somente um bom pai, mas Ele é o Senhor de nossas vidas e nós devemos nos submeter aos seus mandamentos, aos seus princípios, porque aqui é o manual de como nós devemos nos comportar para nos aproximarmos dele. Ele fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, a gente tem que entender o seguinte: nós fomos santificados por Cristo, tá? Desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Nós fomos justificados em Cristo, mas nós estamos num processo de santificação e Cristo, ele é perfeito para terminar a perfeita obra que ele iniciou em nossas vidas. Só que nós precisamos o quê? Nos quebrantarmos, nós precisamos nos arrependermos e abrirmos nosso coração para que a santidade venha transformar nossas vidas por completo. Nós precisamos desse senso de compromisso. E Josias, ele teve isso, ele abriu seu coração diante da lei do Senhor e ele fez um pacto, uma aliança com o Senhor de mudança de vida. E o que mais Josias fez? Cara, Josias, ele fez uma limpa, velho. Havia tantos deuses ali, ídolos, havia os altares para os ídolos que Salomão, ó, quantos anos antes, havia erguido a Baal, a Astarote, a Moloque, a um monte de deuses da terra ali. Nós vemos ali que Josias, ele derruba vários postes de ídolos, ele derruba vários altares ao Sol, à Lua, aos planetas, a Marte, Júpiter. Então havia adoração a todos os tipos de astros naquela época. E ele também, ele elimina ali os adivinhos, os encantadores, os magos. Ele faz Josias, o cara, ele faz uma limpa em Judá. E Josias, ele faz algo também extraordinário, que é no capítulo 23, que é o retorno à celebração da Páscoa. Então, havia muitos anos, desde o tempo dos juízes, que não havia celebração da Páscoa. E lembrando que o que é a Páscoa, irmãos? A Páscoa fala sobre a morte e a vida. Fala a respeito da libertação, fala a respeito da saída da escravidão, da libertação da escravidão, fala a respeito da morte do cordeiro, lembra do sangue do batente da porta? Então, o sangue representando a morte, que representa Cristo, e representa a vida, a libertação. Então, nós vemos que um estatuto perpétuo que deveria ser celebrado anualmente havia se perdido e o povo estava de boa, tá? O povo estava de boa, eles não estavam preocupados com a celebração da Páscoa. Tamanha loucura que estava na mente dos israelitas, que eles esqueceram da data mais importante para eles, que é a data da salvação, da libertação. Eles não comemoravam a Páscoa desde o tempo dos juízes. E já passou vários reis aqui, tá bom, irmãos? Então Josias, ele retorna essa celebração
E Josias, por ele ter se arrependido, por ele ter abrido o coração dele para Deus, como fala lá, eu quero ler de novo porque é muito lindo, versículo 25, antes de Josias, não houve rei semelhante a ele, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, conforme toda a lei de Moisés, e nunca se levantou outro semelhante depois dele. Por isso, o Senhor jurou que ele iria descansar em paz, que ele não viria o furor que o Senhor traria sobre Judá, como fez com Israel, por causa do amor que ele teve para com Josias. E aí nós vemos que o rei Neco do Egito, ele acaba matando Josias, mas Josias não viu ali então a ruína de Judá, tá bom, irmãos? Ele descansa com seus pais e 2 filhos dele vêm reinar. O primeiro é Jeoacás e depois é o Joaquim. E Joaquim é um rei que ele tem um pacto, uma aliança com Neco para pagar tributos a ele. Então essa é a nossa visão panorâmica do capítulo 22 e 23 da história maravilhosa desse rei desse rei Josias. Isso aí, irmãos. Então nós terminamos com um rei excelente, Ezequias, e agora com um outro rei excelente, Josias, tá bom? Não vamos lembrar dos reis ruins. O que nos interessa são os homens que agradaram o coração de Deus. Não Jeroboão, não Manassés, mas sim Ezequias e Josias. Graça e paz. Fui!